Dá a mão ao irmão que está ao teu lado. A paz do Senhor, amém. Vamos orar. Tremendo, que trabalho bonito. Amém. O CCVA sempre teve assim esta veia, né? Linda, maravilhosa. Eu babava há uns anos atrás quando eu ia no CCVA. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos estar em oração, continuando na unção que já está aqui na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nesta manhã. Tens sido Deus tremendo na nossa vida, Senhor. Tens sido Deus que tens falado ao nosso coração, cuidado de todos os pormenores. Tens sido Deus que não tens esquecido de nada sobre a nossa vida, Senhor. E ainda nos momentos difíceis, tu estavas lá e nos momentos difíceis tu operaste da mesma forma, Senhor. Ainda com os nossos olhos nós não compreendíamos, Senhor, e os nossos sentimentos muitas vezes estavam baralhados. Mas ainda assim, Senhor, nós vimos a Tua presença. E nesta manhã, Senhor, nós queremos continuar neste Espírito, Deus. Nós queremos encontrar essa presença, nós queremos encontrar no meio dos embrulhos e no meio dos presentes, ó Deus, a Tua presença, Senhor, no meio às vezes até da confusão da vida ou das alegrias da vida, nós queremos Te encontrar e temos certeza que estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo para isso, Senhor. Paizinho querido, nesta manhã, fala aos nossos corações, Senhor. Continua a falar, além daquilo que Tu já tens feito. Nós Te pedimos humildemente isso, Senhor. Só podemos pedir isso nesta manhã. E Te agradeço, ó Deus, por este encontro preparado por Ti nos céus, não calculado por nós, não, Senhor, planejado com antecedência, mas certamente nascido no Teu coração, para que acontecesse neste dia, nesta hora, neste momento. Senhor, nós Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Parabéns à igreja aqui da Figueira, ao pastor Luís, amém, pastor Elisa. Amém, igreja bonita, igreja grande, glória a Deus. Eu estive aqui há muitos anos atrás, mas não foi no culto de domingo, foi numa reunião de pastores, amém. Ainda era o pastor Paulo, amém, o pastor da igreja, em 97, 98, estou a ficar velhinho, né? Mas glória a Deus, que igreja bonita, amém, porque vocês são bonitos, mas também igreja bonita, amém, por aquilo que vocês fizeram aqui, as instalações. Falei para o Luís, disse, vou-te levar para Londrina, para o Paraná, lá para o Brasil, para me ajudares lá. Amém. Aleluia. Então, eu tenho um amor muito grande pelo Luís, porque o Senhor nos fez encontrar, já vão alguns anos atrás. Nós servimos a Deus no mesmo ministério, em momentos diferentes. E foi uma bênção, amém. E depois, mais tarde, nós viemos a nos encontrar e o Luís sempre foi para mim aquele irmão mais velho que me encorajava e me dizia o que eu havia ou não havia de fazer. E ainda nem há muito tempo, ok? O Luís me deu força num momento difícil do ministério e o Luís, como um irmão mais velho do que eu, amém, com mais experiência do que eu na vida, na obra do Senhor, ele me tem ajudado. Eu servi a Deus até o ano 2006 aqui em Portugal e depois eu fui para o Brasil. Minha esposa é brasileira, é filha de um pastor lá do Brasil, em Ribeirão Preto, e eu fui para lá, servi a Deus lá durante 3 anos. E a minha função é idêntica à do Luís, era dar ajuda, suporte a pastores, e eu viajava demais. Eu tinha um carro de serviço que era um Uninho, e ainda há Uno no Brasil, você acredita? Já acabou aqui há milhões de anos, né? Mas ainda há lá. E eu tinha um carro de serviço lá na igreja, eu corria, Luís, aquelas cidades. Aquele carro já estava tão avariado, de tanto correr de um lado para o outro, quando a gente parava na portagem, eu desengatava ele para pagar e o motor continuava a acelerar. Era um carro cheio de unção, queria andar para a frente. Eu dizia para a moça, vamos embora, que ele não está à espera aqui. Mas glória a Deus. Aí durante uma altura, há ah, uns 4 anos atrás, para 5, eu estava servindo a Deus e correndo de igreja para igreja, ajudando os pastores. Eu trabalhava mais com os pastores do que com as igrejas, e pastoreava pastores e estava ali. Mas houve uma altura na minha vida que Deus começou a falar muito ao meu coração, de eu voltar a pastorear, amém? De eu voltar a ser pastor de gente.
estar com pessoas, sentir as aflições e as alegrias das pessoas. Porque eu chegava na igreja, pregava, estava com o pastor, amém, glória a Deus, eu ia-me embora. E os problemas ficavam para eles resolver. E eu tinha essa necessidade. E eu estava com o meu filho nos braços, o Andrezinho, que já é brasileirinho, nasceu lá. Tenho uma portuguesinha e tenho um brasileirinho. Amém? Um gosta de feijão com arroz e salada, misericórdia. E e tem uma portuguesa que só gosta de bife com batata frita. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Ai, aleluia. É o que dá quando você casa com alguém que é de um outro país, né? Amém. Mas glória a Deus. E eu estava com o meu filho nos braços, Luís, e estava orando na casa do meu sogro. E de repente eu passei pela porta da rua e no meu coração eu senti uma presença. Não vou ser espiritual lá, irmãos, eu vi um anjo, porque eu nunca vi um anjo na vida. Mas eu senti a presença de Deus ali naquele lugar. E no meu coração subiu duas palavras, nomes de duas cidades no Brasil. E no meu coração subiu Londrina ou Curitiba. E eu, irmãos, eu não conhecia nada. Eu só conhecia aquela região ali do interior do estado de São Paulo. Mas eu estava com a criança nos braços, comecei a orar, comecei a buscar a Deus e subiu aquele sentimento de que Deus novamente me ia enviar como missionário para uma outra cidade. Naquela altura eu estava com a minha mulher, nós estávamos a comprar um apartamento na cidade, estávamos a começar a estabilizar. Minha mulher ficou 6 anos comigo aqui em Portugal e depois nós retornámos e ela estava com a família, ela estava naquela lua de mel com a família e eu disse para ela, olha, prepara-te que nós vamos embora desta cidade. E o meu sogro tem uma igreja abençoada, uma igreja grande, muitas congregações, assim como vocês, meio ministério idêntico ao vosso. E estava tudo tão bem, mas Deus começou a mexer no meu coração. Eu queria voltar a ser pastor. E sentia essa necessidade de voltar a ter alegria e a sofrer com os irmãos. E eu não estava a sentir isso. Como eu falei para a minha mulher, vamos embora, ela olhou para mim e disse assim, não, tu estás maluco, já vieste de Portugal para aqui, agora estás-me a dizer que me vais tirar daqui e me enviar para outro lugar. E durante 6 meses eu orei e não falei nada. Um dia eu convidei uma missionária da Assembleia de Deus lá do Brasil, uma amiga que eu conheci naquele dia, naqueles cultos, e levei ela na igreja, no final saímos, fomos comer fora e tal. Ela olha para mim, sentada na mesa, e diz assim, faça as malas. E eu disse assim, olha agora, a gente convida as pessoas para dizer isto na gente. É assim, faça as malas. E eu disse assim, mas porquê que eu faço as malas? Eu fiquei oriçado. Eu disse assim, mas porquê que eu faço as malas? E ela disse assim, faz as malas porque Deus vai te enviar para Londrina. E eu olhei para ela e disse assim, a minha mulher ficou em pânico. Ela olhou para a missionária e disse assim, mas quem é que lhe contou essa história? Ela disse, não, ninguém me contou, o Senhor está a falar comigo agora. Faz as malas e vai para Londrina, porque é lá o teu lugar. Então, irmãos, eu meio maluco da cabeça, vendi tudo o que eu tinha, até o meu carrinho de serviço, o Ninho, que andava sozinho já nas portagens. Amém? E fui para uma cidade, irmão, eu português, eu falava, os irmãos brasileiros não entendiam nada. A sorte é que nós somos pentecostais, eles achavam que eu orava em línguas, irmão. Eles diziam, este homem é cheio do Espírito, não é nada, irmão. Ele não entendia o que eu falava. Irmão, peguei, fui sozinho. Irmão, levava 9 horas de viagem no autocarro. 9 horas de viagem até chegar à bendita da cidade. Evangelizava, depois começámos com os grupos familiares. Aí peguei na mulher, vendi tudo, comprei lá o apartamento, estabilizámos ali e começámos a igreja. Então estamos lá há 4 anos, amém, com uma igreja de raiz, do zero. Amém? Ainda com o meu sogro, tenho muitas igrejas e igrejas abertas já há algum tempo. Nós sentimos no coração de iniciar um trabalho de raiz e de começar ali. Amém? Então, Deus tem sido fiel, Deus tem sido bom para nós. Amém? E agora surgiu a oportunidade de vir aqui até Portugal e eu peço até desculpa aos irmãos da Lausanne que não vou poder estar lá, mas da próxima vez eu venho, em nome de Jesus. Quando eu comprar o jatinho, eu venho. Amém? Mas glória a Deus, amém? Uma bênção estar aqui. Eu gostava de partilhar com os irmãos uma palavra breve a respeito da fé.
Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, pudessem abrir as vossas Bíblias a Isaías 51, no verso 2. Vocês estão a entender o que eu estou a falar, não estão? Glória a Deus. Finalmente alguém consegue entender tudo o que eu estou falando. A sério, eles são os queridos, irmãos. Eles são maravilhosos para aguentar comigo ali. Não é? Eles acham estranho um português estar lá a pregar. Não é? É verdade, eles acham estranho. Não é? Eles dizem assim, mas você está aqui. Não é? Saiu de Portugal, está aqui. Está por uma questão de chamada. Não é? Nós estamos fazendo ali o trabalho. Isaías 51, no verso 2. Hoje eu quero falar sobre a razão de Deus te chamar e a razão de Deus te escolher. Amém? Qual será a razão porque Deus deveria ou não te chamar e te escolher? A Bíblia me ensina aqui em Isaías 51 alguma coisa tremenda. Todos abriram, amados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz. Porque era ele que... O que é que dizia a Bíblia? Era ele único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Amém? Esta foi a expressão que Deus, através do profeta Isaías, se refere a Abraão. Diz assim, quando eu chamei este homem, ele era único. Mas, irmão, o primeiro homem que Deus formou, que Deus criou, não foi Abraão. Adão, em certa altura da existência da humanidade, ele era único. Certo? Mas Abraão já vem num outro tempo. Já tinha o dilúvio, já tinha acontecido. Os homens já estavam multiplicando. Como é que Deus olha para um homem e no meio de uma sociedade, e no meio daquelas nações e daqueles povos, às vezes nem nações eram, mas alguns povos que se estavam formando ainda a sua identidade, mas ele olha no meio de tanta gente e diz assim, esse homem é único. Esse homem é único. E o que é que fará com que Deus olhe para a tua vida e para a minha vida, no meio de tanta gente, e olhe para ti e te diga assim, o Manuel, o António, o José, a Lúcia, a Manuela, esta gente, eles são únicos. Qual seria a razão pelo qual Deus pega num homem e só enxerga ele, e só olha para ele, e só vê ele? Ok? Então nós vamos, amém, caminhar na palavra de Deus para ver uma das razões, não é a única, é lógico, mas uma das razões pela qual, Deus nos escolhe e Deus quer trabalhar connosco. Amém? Irmãos, muitas pessoas dizem assim, eu tenho fé, eu tenho muita fé. É o que eu mais ouço na vida. Eu tenho muita fé. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por que razão você não tem benefício algum da fé que você às vezes diz que tem? Certo? Vamos ser honestos. Por que razão a nossa vida não reflete aquela fé que nós dizemos que nós temos? Por que razão no dia a dia, na prática, irmão, na prática, no dia a dia, na tua vida espiritual, certo? Ok? Na tua vida emocional, na tua vida material, na tua vida relacional e todas as áreas que tu tenhas e mais algumas, deixa fazer uma pergunta. Por que razão a fé que tu dizes que professas, ela não te traz nenhum benefício? Irmão, e vai-me desculpar, não leva mal, mas é muito fácil dizer que você tem fé para o céu, porque você ainda não viu ele. Mas eu tenho fé que sou salvo. Amém, glória a Deus, eu também. Eu tenho certeza da minha salvação. Das coisas, quando nós iniciamos discipulado, que nós ensinamos às pessoas. Amém? Nós ensinamos a elas certeza da tua salvação, pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo testemunho interior. Amém? Nós temos certeza de que somos salvos. Certo? No entanto, eu quero falar para ti que a tua fé, às vezes que tu dizes que tens, ela tem que ir além da fé para a salvação. Ela tem que ser uma fé que envolva todas as áreas da tua vida e que as pessoas e os incrédulos possam olhar para ti e dizer, vale a pena crer nesse Deus. Amém? Você está a entender, irmão? Agora, Abraão, ele tinha uma fé que o qualificava para a chamada, não para a salvação, necessariamente, o tipo de vida que ele tinha, mas para a chamada dele.
Ele tinha um estilo de vida que o diferenciava dos outros homens e das outras mulheres do seu tempo. E hoje não é diferente. Hoje nós podemos chamar a atenção de Deus para a nossa vida. Nós podemos mudar o curso da nossa vida. A nossa vida não tem que ser a mesma. Amém? Diz lá em Malaquias, o Senhor, eu não mudo. O Senhor não muda. Isso é bom para nós. Por quê? Porque se ele agiu assim com o pai Abraão, ele não vai mudar agora, ele vai agir da mesma forma conosco. A coisa é simples. Agora, no nosso coração, alguma coisa tem que acontecer para chamar a atenção de Deus. Para que Deus, no meio da igreja, para que Deus, no meio das multidões, olhe para nós e diga assim, este filho, esta filha, ele é único. Alguma coisa eu vou fazer com ele e com ela que eu não vou fazer com mais ninguém nesta terra. E isso é tremendo. Amém? E aquilo que eu estou fazendo, e aquilo que o pastor Luís está fazendo, e aquilo, irmão, que você está fazendo, é único. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A fé que tu dizes que professas está-te trazendo renovação espiritual? A fé que tu dizes que professas está resolvendo os problemas do teu dia a dia? Porque se não está, então você, irmão, você e eu somos bons religiosos. Mas nós não temos um relacionamento com Deus tão diferente dos gentios. A nossa vida tem que ser diferente. O nosso comportamento tem que ser diferente. É ou não é? Mas também as bênçãos têm que ser diferentes. Irmão, eu não prego prosperidade, tá? Não sou pastor de prosperidade. Mas eu acredito que Deus prospera a nossa vida em todas as áreas. Amém? Eu acredito. Eu acredito que, irmão, quando eu fui para Londrina, eu fui com o dinheiro que eu tinha. Amém? E eu comecei a evangelizar. E eu nem pedia dinheiro, porque eu dizia assim, eu já sou português, apareço lá, peço dinheiro a eles. Eles vão dizer assim, vai que é mais um que quer sacar dinheiro ao povo. Não é? Eu não pedia dinheiro, mas eu sustentava o meu ministério, não pedia dinheiro à presidência do ministério nem nada, e eu sustentava o meu ministério, mas pela fé eu acreditava que Deus ia retornar e que nós íamos conseguir avançar rápido. Do nada, as pessoas chegavam ao pé de mim e diziam assim, pastor, está aqui a oferta. Eu dizia assim, não, mas nós ainda não levantamos ofertas, nós vamos levantar ofertas daqui a um tempo só. Não, vamos levantar já para começar a coisa a crescer. Irmão, este tipo de fé faz com que as pessoas que estão à tua volta tenham vontade de te abençoar e abençoar a obra de Deus. E abençoar a tua casa. E abençoar a tua família. A tua fé, ela tem que ser prática. Ela não pode ser uma fé teórica. Ela não pode ser uma fé que apenas fala. Ela tem que ser uma fé que manifesta. Manifesta. Faz as coisas acontecer. Faz as coisas começarem a andar. Amém? Agora, este homem tinha esse tipo de fé. Mas o que é que fez desenvolver este tipo de fé? Existia ali uma característica que eu acho, há mais. Amém, irmãos? Mas eu acho que esta característica foi fundamental para que a fé de Abraão pudesse ser uma fé que tinha resultados práticos na vida espiritual e em todas as áreas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Irmão, Deus fala aqui a Abraão e diz assim, neste caso ainda não era Abraão, era só Abrão, né? Deus não tinha mudado o nome dela. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se é tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da... Amém. Aqui é a chamada dele. Certo? Deus aqui está falando para aquele homem que Deus considerava ele único. Amém?
E Deus olhou para ele e diz assim: eu te escolhi no meio de tantos homens e eu vou fazer de ti uma pessoa diferente, e a tua fé, ou o teu tipo de fé, ou a tua crença espiritual em mim é de uma tal forma que eu vou te escolher para fazer aquilo que os outros homens não vão fazer, ainda que eles quisessem. Amém? Agora, irmão, antes do capítulo 11 veio o capítulo quê? Antes do capítulo 12 veio o capítulo quê? O 11. Nossa, você está cheio de revelação aqui, igreja. Amém? Vamos ler o 11. Vamos ler o 11. Primeiro lugar, quando eu quero pão, onde é... Oh, irmão, eu cheguei aqui à figueira. Amém? E eu cheguei cedo demais, Miguel. Aí eu fui dormir uma soneca ali para a praia, no carro e tal. E depois deu-me aquela fome, irmão. E onde é que eu ia? Quando eu estou com fome. Eu vou na padaria, na pastelaria, não é assim? Eu não é, comi um croissant com chocolate, irmão, que aquilo era aquela coisa. A fé tem que ser prática. Percebe? Irmão, aquilo ali, que saudades, irmão. Lá é só coxinha. É bom, é muito bom, irmão. A gente sai do culto, é só festa. É bênção demais lá, mãe. Mas eu estava com saudade assim do açúcar, aquilo. Nossa, glória a Deus. Irmão, e eu fui para onde? Eu fui para o café. Perdido na cidade. O pastor Miguel tinha dito: vai para a Santa Casa da Misericórdia e desenrasca. É a Rua das Mercês. Assim, não, está descansado que eu apareço lá. Irmão, mas eu estava com fome, mas eu não podia vir logo para a Rua das Mercês. Porque estava fechada a Rua das Mercês aqui. É ou não é verdade? Àquela hora, 8 da manhã, vejam lá. Eu fui para onde? Fui para o café. É ou não é? Comi o meu croissant com chocolate e o meu cafezinho, a minha bica. Amém? Esse hábito, graças a Deus, eu nunca perdi no Brasil. Isso todo dia. Amém? Até a minha mulher eu já converti. Diga glória a Deus. Irmão, quando eu quero, sei lá, quando eu quero dinheiro, eu vou onde? Eu tenho que fazer um empréstimo, eu vou onde? Ao banco, né? Tem que ser, às vezes, já fiz vários, né? Tem que ser. Quando eu quero alguma coisa de acordo com aquilo que eu quero, eu me direciono ao endereço, à morada certa. É ou não é verdade? Deus queria levantar uma nação e Deus queria levantar o caminho para que o Senhor Jesus pudesse nascer. Amém? Então ele tinha que escolher alguém, e ele tinha que levantar um povo, ele tinha que criar uma identidade nova, e ele tinha que escolher alguém. Agora vamos ler aqui Gênesis 11, no verso 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu-se 100, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos. E gerou o quê? Filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Heber. E depois que gerou Heber, viveu Salá 403 anos e gerou... e viveu Heber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, Heber, né, viveu Heber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Até aqui, alguém tem revelação aqui? Está tudo bem? Deus está a falar com o seu coração? Deus está a falar? Amém? Vamos continuar. Verso 20. Porque para mim, irmão, vai-me desculpar, mas eu só vejo aqui filhos e filhas. Certo? Eu não vejo aqui outra grande coisa. Mas olha o que diz aqui a Bíblia. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e... Era uma família que não acabava mais. Esta coisa. É ou não é verdade? Não é? 26. Não é? 26. Viveu... É o 26? 24, perdão, vamos ler. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Isto é copy-paste, praticamente. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e a quê? Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Arão, a Naor e Arã.
e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, né, a sua sobrinha, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. 31. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abraão saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Diga-me uma coisa, desde o verso 10 até o final, o que é comum acabar nos versículos? E eles tiveram o quê? Filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas. Mas existe aqui um versículo que não diz isso. Existe aqui um versículo que diz exatamente o contrário. Existe aqui um versículo, que é o versículo 30, diz assim: Sarai era quê? Estéril e não tinha filhos. Ainda bem que eu não sou Deus, nem o irmão, nem a irmã. Porque nós às vezes erramos porque julgamos segundo a aparência e não segundo a reta justiça. Certo? Se eu fosse Deus e eu tivesse que escolher alguém para me dar uma nação, para gerar filhos e filhas, certo? 3 irmãos. Abrão, Naor e Arã, certo? Naquela cultura, os irmãos sabem, né? Naquele tempo, aquela cultura, quem mandava era o primogênito e tinha que ter filho e deveria ser filho homem, não é? Hoje não é assim. Eu, por exemplo, quando a minha esposa engravidou, eu queria uma menina. Porque para nós, hoje em dia, isso já não mexe. A nossa cultura não mexe com essa situação. Eu queria ter uma menina. A minha primeira filha foi uma alegria. Eu queria uma menina. E Deus deu, glória a Deus. Pronto, podia ser até um menino, glória a Deus também. Mas para nós isso não faz diferença. Mas naquele tempo fazia diferença para eles. O pior é que não era nem menino nem menina. O pior é que Sarai não podia ter filhos. Ele era o primogênito. Você está a entender o que eu quero dizer? Se eu tivesse que escolher, quem é que eu escolhia? O segundo. Naor. Porque Naor podia. Arã morreu, deixou Ló mais as filhas. É ou não é verdade? Agora, Arã morre. O primeiro não pode ter filhos. Quem é que você escolhia para levantar uma nação? O segundo. Naor e não Abraão. Então alguma coisa aqui não está bem aos nossos olhos. Porque, afinal de contas, a escolha de Deus, ela não se baseia necessariamente naquilo que fazemos ou podemos fazer, mas necessariamente naquilo que Ele pode fazer através de nós. Amém? Está a entender o que eu quero dizer, amado? É ou não é? Então, alguma coisa aqui diferenciou Abraão ao ponto do profeta Isaías, muitos anos lá na frente, dizer que Deus considerava Abraão como uma pessoa única. Sendo que Abraão não podia, com a sua esposa, que por sinal, diz a palavra de Deus, era uma senhora maravilhosa, uma senhora linda, não é? Diz a palavra de Deus isso, mas a sua beleza não fazia com que ela pudesse gerar filhos. Então, por que razão? Uma das razões, não estou a dizer que é a razão, mas uma das razões que eu acho que fez com que o Senhor escolhesse Abraão foi por causa da sua fidelidade. Porque naquele tempo, quem conseguia ser fiel a uma mulher que não lhe poderia dar filhos, certamente seria fiel a um Deus que pouca gente conhecia, que não havia Bíblia, que não havia manuscritos, não havia nada. Deus falava com Abraão no sonho, Deus falava numa revelação, Deus falava na oração. Nem se sabe bem, porque a palavra de Deus aqui no verso 12, ora sai, mas ninguém sabe o que foi aquilo, ninguém sabe como é que Deus falou aquilo para aquele homem. Certo? Agora, Deus escolhe aquele homem sabendo que ele estava escolhendo nações. Ele estava escolhendo nações.
E ele escolheu alguém que não lhe poderia dar nações. E é por isso que eu falo que a nossa fé muitas vezes não funciona. Porque nós nos rendemos. À primeira situação difícil que nós encontramos na vida, nós nos rendemos. E achamos que Deus já não está nisto. E achamos que Deus já nos abandonou. E não é verdade. Quando nós sentimos que nós não somos capazes, então nós nos tornamos qualificados para Deus começar a operar na nossa vida. Assim como o Senhor operou na vida daquele homem. Deus queria levantar nações, e em especial a nação de Israel. Amém? Deus queria abençoar todas as nações, mas em especial através da nação de Israel. E Deus escolheu um homem que não lhe poderia oferecer aquilo que o próprio coração de Deus desejava. Então eu quero te dizer, quando tu sentires no teu coração, ok, que não és capaz, se calhar tu és a pessoa certa. Quando tu sentires no teu coração aquela tristeza profunda e disseres assim, eu talvez não dou para isto. Ok? Se calhar tu chegaste no momento de seres escolhido por Deus para essa função. Eu costumo dizer isto, Luís. Eu não estou no ministério como eu estava quando tinha 17 anos, quando eu comecei. Eu comecei a pastorear igrejas com 17 anos. Liderando trabalhos com 17 anos. Irmãos, quando Jesus começou, com 12 anos, ele estava lá com os sacerdotes, Maria fez aquilo que os irmãos falaram aqui, né? Perdeu o menino, e perdeu mesmo, levou 3 dias perdido o menino lá no meio. Você perdeu o filho assim, misericórdia, mas eles perderam, no meio da multidão. E Jesus estava ensinando, certo, aqueles sacerdotes. Eu acredito que aqueles olhinhos de azeitona, Jesus pregando, brilhando. Não é? Entusiasmado. Mas diz a palavra de Deus que depois Jesus cresceu em graça, em conhecimento, o Pai o fez assim. Mas quando é que Jesus foi para a cruz? Como é que estavam os olhos de Jesus na cruz do Calvário? Estavam embaçados, irmãos. Estavam em sangue. Diz a palavra de Deus que ele chorou, quê? Sangue. Irmão, o que é que você acha? Acho que nenhum de nós aconteceu isso, não sei. Mas, irmão, como é que você acha que ficam os olhos de alguém que está a chorar sangue? Deixa de ver bem. Está embaçado. Mas naquele momento, quando o Senhor Jesus disse, possível passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse é o momento, quando nós nos sentimos inadequados para fazer aquilo que Deus nos chamou, quando os nossos olhos estão muito embaçados com os problemas da vida. Esse é o momento de Deus nos começar a usar. Sabe porquê? Porque Deus aí já viu que nós não vamos desistir com facilidade. O entusiasmo da juventude passa. Passa, vai embora. E os problemas da vida fazem-nos pessoas diferentes. Mas ao mesmo tempo há pessoas que quando começam a ouvir os problemas da vida, elas começam a desistir da fé. Elas começam a desistir dos filhos, elas começam a desistir do marido, elas começam a desistir do ministério. Porque dizem, é difícil demais para mim, eu não sou a pessoa certa. Mas irmão, é nessa hora que tu te tornas a pessoa certa. É na hora que tu tens vontade de desistir. Certo? Irmão, nós somos pentecostais, nós acreditamos em batismo com o Espírito Santo, e quando tem aquele reteté, aquele fogo, aleluia, e misericórdia, aquilo começa. Mas havia uma coisa que me fazia muita impressão na igreja. Eu olhava e via muita gente que não são, via muita coisa, e eu não via as pessoas mudar. Eu olhei para eles e disse assim, um dia cheguei lá, irmãos, diga assim, graças a Deus. Diga assim, graças a Deus, pelo pastor Miguel. Que o homem é uma benção. Irmão, há pouco tempo eu cheguei na igreja, vi lá uns que só profetizavam, e aquilo era uma profecia que não acabava mais, dava uma confusão à minha cabeça. Irmão, eu cheguei na igreja, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça o que eu fiz. Olhei e disse assim, a partir de agora ninguém mais profetiza aqui nesta casa. Primeiro passa pelo meu ouvido, depois eu falo. É ou não é? Não vá, assim diz o Senhor, o Senhor falava que aquilo era um rádio. Era uma telefonia, não parava o Senhor de falar uns para os outros e caía na unção. Tudo isso é muito bom, é fantástico, irmão.
Irmão, mas alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Olha, irmão, se eu caísse tanto quanto eu vejo alguns cair, e eu pulasse tanto quanto eu vejo alguns pular, minha irmã já estava no céu. Ou estava no chão. Está certo. E eu falo à igreja e digo assim, irmão, você não tem que sentir nada. Eu estou sentindo. Irmão, isso é frio. Você não tem que sentir. Se sentir, glória a Deus, é lucro. Mas a fé não sente nada. A fé crê. A fé acredita. Eu, quando recebo Jesus no meu coração, há pessoas que choram porque realmente há aquele choque térmico espiritual, né? A pessoa arrepende-se. Irmão, mas eu quando recebi Jesus, irmão, foi lá na varanda, eu olhei e disse assim, olha, todo mundo está recebendo, eu li a Escritura, entendi a minha condição humana e pedi perdão a Deus. Irmão, sabe o que eu senti? Pergunta ao irmão que está ao lado, sabe o que é que ele sentiu? Nada. Não senti nada. Passados uns meses aí senti tudo. Mas isso foi depois. Eu não preciso sentir para ser salvo. Eu preciso crer. Eu preciso crer. É ou não é verdade? Eu preciso de acreditar na palavra de Deus. E não nas minhas emoções. Mas você vai dizer que você não gosta quando tem aqueles cultos. Irmão, eu sou o primeiro. Eu já começo a pular e vai tudo para o ar. Mas, irmão, isso não define a minha fé. Isso não define a minha salvação. Minha salvação está garantida em Jesus. Eu creio e pronto, acabou. Não preciso de mais nada. Amém? Abraão, ele foi escolhido não porque ele sentia, mas porque ele era fiel. Porque eu acho que o que ele sentia era uma grande frustração. O que é que ele sentia? O que é que sentia Abraão? Ele sentia-se triste. Nossa, chefe primogênito, o pai dele um dia passar tudo para ele não podia com a sua esposa que ele amava gerar filhos, e ele estava, irmão, ele estava, quando o Senhor, no capítulo 12, chama ele, ninguém lhe garante que Abraão estava cheio do Espírito Santo, ninguém lhe garante que Abraão estava assim, aleluia, glória a Deus, não estava, irmão, ele estava triste, irmão, não podia ter filhos, ele amava aquela mulher, ele era fiel a ela, não por aquilo que ela lhe poderia trazer para satisfazer, é ou não é a verdade? O sentido da sua vida, que era ser pai de muitos filhos. Ou pelo menos de um já não era mau. Mas ela nenhum podia dar. Mas ainda assim, ele se sentindo mal, eu acho. Porque eu já me senti tantas vezes mal na vida. Você não, irmão? Quantas não? Aqui não, glória a Deus. Por isso é que eu vim a Los Angeles, isto aqui. Figueira, misericórdia. Amém? Eu estou sempre a ver lá na Lausanne. Misericórdia. Amém, amados. Você às vezes está-se a sentir mal. E é nessa hora que Deus te está a escolher. Às vezes os teus olhos estão embaçados. Você diz assim, que sentido tem a minha vida? Se Deus está comigo, por que é que a minha vida está assim? Não foi isso que disse Gideão? Não foi? Se Deus é connosco, porque sucedeu isto e isto e isto? Aos nossos pais foi tão bom, mas nós agora estamos passando por isto, por isto, por isto. Irmão, a única coisa que Deus quer de ti, para começar, depois nós temos que desenvolver a nossa salvação. Amém? Não é só dizer assim, agora sou fiel, mesmo que eu não faça nada, sou fiel. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o ponto de partida para o teu chamado é a tua fidelidade. O ponto de partida para Deus começar a operar na tua vida é a tua fidelidade. Amém? Eu quero terminar, mas apenas te dizer que Abraão foi fiel à sua mulher, que era Esther. Certo? Abraão foi fiel ao seu sobrinho, ainda que ele era um caramelo. Certo? O Ló é aquele tipo de pessoa que está ao teu lado só para te invejar. Mais nada. Ló é aquela pessoa que te fazes ir para o quarto de joelhos e orar a Deus. Senhor, tira. Oh, irmão, estou a ser sincero. Eu podia dizer que isto saía raios de laser aqui debaixo das mãos. É verdade, não sai. Sabe? Ló é aquela pessoa que está ao teu lado e você diz assim, tanta gente boa, podes colocar ao meu lado, tinha que colocar esta pessoa mesmo. Misericórdia. E ainda assim, não é verdade, não acontece isso. Acontece. Mas, irmão, ele foi fiel a Ló, mesmo sabendo que Ló era uma pessoa desleal para com ele. Amém? Abraão foi fiel
Diga assim comigo, Abraão foi fiel nos dízimos. Fundamental. Irmão, lá a conversa de pastor. Está no Brasil então aquilo agora. Irmão, se você não sabe ser fiel naquilo que você vê, não venha dizer que vai para o céu. Isso não existe. Nós não vimos o céu ainda. Se a tua fé te diz que te leva ao céu, mas você fica reticente a ter fé nas coisas práticas da terra, irmão, vai me desculpar, mas eu duvido muito que você consiga avançar para lá. Eu nunca oro por dinheiro, graças a Deus. Eu nunca oro por dinheiro. Nunca vou a Deus, oh Deus, eu estou enrascado, para já porque eu sei governar. E segundo, né, sei fazer contas. Em segundo lugar, irmão, eu nunca digo assim para Deus, oh Deus, ajuda-me, Senhor, eu preciso desta quantia. Irmão, eu nunca peço dinheiro para Deus, mas eu sempre faço aquilo que Deus me manda fazer. Se eu fizer o que Deus manda fazer, não preciso pedir a Deus. As coisas começam a quê? Fluir por elas próprias. Eu não preciso nem... Irmão, eu não preciso. Irmão, olha, eu tenho campanhas na igreja lá, propósitos, que a gente faz 2, 3 dias. E ainda agora estávamos num retiro. E um pastor auxiliar lá da igreja olhou para mim e disse assim, pastor, já está aqui o cesto das ofertas, está aqui os envelopes. Olhei para ele e disse assim, então agora que você já fez isso tudo tão bonito, tão bem, agora você pega outra vez e volta a pôr na carrinha. Porque eu olhei e disse assim, não é assim que a coisa vai lá. Não é porque você está sempre a tirar dinheiro, pedir dinheiro. Não. Dízimos e ofertas são fundamentais na tua vida. Irmão, ouça, a igreja não precisa. Houve um dia que alguém chegou... Irmão, aquele dia foi maravilhoso. Eu estava na rua, lá no jardim da igreja. Alguém chega ao pé de mim e diz assim, pastor, encontrei um... Nós temos uns envelopes onde a gente dá as ofertas e os dízimos. Pastor, encontrei um envelope. Eu disse assim, então, glória a Deus. Assim, mas dentro dele tinha 20 contos. Eu disse, nossa, é Deus mesmo, essa coisa aí está certa. A mãe disse assim, então entrega lá na tesouraria da igreja e tal. De repente, quando eu saí, alguém chegou ao pé de mim, uma senhora da rua chegou ao pé de mim, nunca tinha entrado na igreja. Chegou ao pé de mim e disse assim, pastor, tem envelopes? Eu disse assim, para que é que você quer um envelope? Não sei, irmão, estava distraído, português, distraído da vida. Irmão, você quer envelope para quê, vizinha? Ela disse assim, não, é porque conheço uma senhora que não pode vir na igreja, mas ela quer dizimar e ofertar na sua igreja. Eu disse assim, nossa, coisa legal, está ali, olha, já um molho. Tome já aquilo, isto já dá para 24 meses parcelado, fica tudo... irmão, é Deus. Amém. Então eu nunca peço dinheiro a Deus, mas eu sou fiel no meu dinheiro com Deus. Eu sou fiel. Quando eu recebo o meu salário, que é do Senhor, eu digo, mas o dízimo não é da lei. Olha, vá com essa conversa, que você vai ver quando é que você fica lá atrás na corrida. Irmão, é para o Senhor. Mais nada. Não é para nós. E eu, né? Eu sou fiel. Pronto. O que é Deus e Deus opera. Se eu não sei ser fiel para com Deus, numa coisa que eu vejo e que Deus me abençoa, como é que eu vou acreditar que a minha fé vai curar enfermos? Não é? Então, Abraão, diga assim, Abraão foi fiel nos seus dízimos. Abraão foi fiel na oração. Amém? Ele orou. Numa altura que ele podia ter pensado assim, então, Ló não escolheu ir lá para Sodoma e Gomorra. Agora que se entenda. Agora que se entenda. Eu não vou orar. Eu vou ficar quieto. Não, ele orou pelo sobrinho. Foi ou não foi? Foi fiel até o fim. Entenda, você não tem que ser fiel só com as pessoas que lhe são fiéis. Você não tem que ser bom só com as pessoas que lhe são boas. Você tem que ser bom para todas as pessoas. Principalmente até com aquelas que não são boas para si. Não estou a dizer que você vai dar os beijinhos e abraços. E ainda por cima eu andar beijinhos e abraços com quem me fez mal. Irmão, custa muito. Mas também, irmão, eu não digo assim, está amarrado em nome de Jesus, Senhor. Toca agora, toca agora. Sabe aquela oração de macumbaria? É o que mais há nas igrejas. Toca, Senhor. Só na perninha esquerda. Percebe? A gente não deve orar essas coisas. Não deve orar. Mas, irmão, eu não sei como é que é aqui na Figueira, mas às vezes por lá, com cada um a orar. Por isso, quando começam a orar, eu digo assim, então agora ora tudo em voz alta, que é para ninguém ouvir as orações uns dos outros. Se é para partir perninhas, então ninguém ouve. Você está a entender, irmão? Cuidado com isso. Mas seja fiel na oração, orando ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração. Amém? Seja fiel a Deus no seu Ismael. Ismael é aquilo que Deus te tira. É aquilo que Deus te entregou um dia, Deus te tira, Deus diz, larga. Larga, entrega. Porque diz a palavra de Deus que a Abraão custou aquilo. Quando Deus falou para ele, disse, faz o que a tua mulher está dizendo. Deixa o menino ir embora com Agar.
Diz a palavra de Deus que o coração de Abraão, como pai, ficou apertado, mas ele obedeceu a Deus. Irmão, Irmão, sabe porquê que nós às vezes não temos? Porque nós andamos agarrados aos nossos Ismaéis da vida. Agarrados ao passado, agarrados e se eu largar, o que é que vai acontecer? E se eu avançar para alguma coisa nova de Deus, o que é que vai acontecer? Às vezes, irmão, não convém nem você voltar pelo mesmo caminho, porque houve um profeta que Deus olhou para ele e disse assim, ó, tu vais lá no rei e profetizas para ele, olha, mas tu não comes na casa de ninguém, tu não dormes na casa de ninguém e não voltas pelo mesmo caminho. E ele fez exatamente isso. Ele voltou pelo mesmo caminho. E encontrou um profeta, que diz a Bíblia que era um profeta velho, né? Alguém com mais anos de vida do que ele, e olhou para ele e o enganou. E ele morreu. E ele foi para a casa dele, comeu, bebeu, andou pelo caminho antigo. E o que é que aconteceu? Morreu. Um leão veio, o matou e não o comeu. Ficou lá. E a jumenta do lado, o leão do outro, e ele ali no meio a dormir. Certo? Então, irmão, quando Deus te diz assim, é hora de Ismael sair da tua vida, não agarres, deixa ir. Amém? É melhor ser fiel a Deus do que você ser fiel à sua carne, ao seu orgulho, ok? Aquilo que você diz, eu não abro mão disto. Eu não abro mão. Eu tinha uma pessoa na igreja que dizia assim, eu não abro mão do meu ministério. Eu não abro mão do meu ministério. O ministério está fracassado. Porque às vezes nós temos que abrir mão de muita coisa na nossa vida para Deus operar alguma coisa nova em nós. Amém? Deus foi fiel no seu coração, mesmo no meio da ambição, né, de Ló, quando ele foi para as Campinas. E acima de tudo, irmão, Deus foi fiel, Abraão foi fiel quando ele apresentou a Isaac no altar. Deixa eu dizer uma coisa para ti, as nossas obras não nos salvam mesmo. Nós vamos para o inferno de qualquer jeito. Só a graça do Senhor. Só Jesus. É só pela graça. Mas deixa eu dizer aqui uma coisinha, você não me leva a mal. Se eu estiver errado, o pastor Miguel depois no próximo culto eu ponho tudo direitinho. Mas nós evangélicos, às vezes, nós abusamos da sorte. Nós temos uma mania de falar da graça, da graça, da graça, para justificar a nossa preguiça. Para dizer, se é pela graça, Deus faz. Se Deus não faz, é porque é pela graça. Se Ele quiser, Ele faz. Não, irmão, vai-me desculpar, irmão. Há muita coisa na tua e na minha vida que eu tenho que fazer alguma coisa. Amém? Eu tenho que ter uma ação. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque senão nem Deus acredita, nem Deus tem fé em mim. Porque você diz assim, eu vou fazer, hein? Olha que eu vou. Olha que eu vou fazer isto, mas você não faz nada, irmão. Você não muda a sua maneira de administrar a sua casa, você não muda a sua maneira de administrar o seu casamento. Olha que eu vou fazer, agarrem-me que eu vou fazer, agarrem-me agora. Mas ninguém agarra e você também naquela altura disfarça e começa a fingir que está a fazer ginástica. Sim ou não? É ou não é? Não estou a dizer que agora nós vamos andar pelas obras e... Ai, as obras... Irmão, mas tem que ter obras, a gente faça alguma coisa pela vida. Mexa-se. Amém? Eu vou terminar com isso. Irmão, quando eu fui para o Brasil, eu tinha uma casa, como qualquer português, tinha uma casa a pagar até o próximo século. A suaves prestaçõezinhas e orando para que o juro não subisse. Quando chegava aos 6 meses, eu começava em jejum e oração. Irmão, o apartamento do lado, o vizinho começou a vender. O do outro lado, parece que o prédio ia cair. O do outro lado começou a vender. O de cima começou a vender. O de baixo começou a vender. Eu olhei e disse assim, pronto, estou tramado. Agora eu vou para o Brasil como? Vou deixar a dívida para os outros? Vou deixar a dívida para os meus pais? Não está certo. Tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, que sempre me ajudam, sempre me ajudaram. Agora eu vou-me embora para o Brasil, vou nadar de braçada e deixo a dívida para eles. Está errado. Não é coisa de homem de Deus. Eu ia chegar lá no Brasil, a Tarzan, e com a coisa lá atrás, tudo torto. Não podia. Amém? Aí eu comecei a orar, olhei para a minha mulher, disse assim, é hoje que eu vou comprar a passagem do avião. E ela disse assim, Luís, mas há 2 anos que nós estamos com o apartamento à venda. Quem é que te garante que tu vais vender agora? Disse, Roberta, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou comprar a passagem, era julho, hoje eu vou comprar a passagem do avião para 15 de setembro.
E amanhã tu vais começar a dormir na casa da santa da tua sogra. Ela disse assim, tu estás maluco da cabeça. Eu vou dormir na casa da tua mãe. Disse, na casa da minha mãe, já viste? Na casa da minha mãe e do meu pai. Irmão, meu pai é uma benção, mas o homem, aquilo, anda nos, não é 220, anda nos 3.400. Irmão, naquele dia eu olhei para a minha mulher e disse assim, faz isso que eu estou-te a dizer. A Roberta é boa demais por causa disso, ela acredita. Agora que a coisa corre bem, quando eu digo estas coisas, ela já diz assim, vamos embora, agora. Ela tem fé. Irmão, eu olhei para ela e disse assim, hoje vamos começar a dormir na casa dos meus pais, porque a gente tem que começar a arrumar isto ao homem. E ela disse assim, mas que homem? Não há comprador. Disse assim, mas o homem vai entrar aqui. Aí eu comecei a desmontar a cama, irmão. Olha, desmontei tudo, televisão, cama, doei tudo. Doei de tudo. Tudo que eu tinha, dei. Certo? Onde é que eu ia levar o sofá na mala para o Brasil? Não podia. Doei tudo, irmão. A minha mulher, ela ficou quase doente. Chamei o meu pai e disse assim, pai, você que é elétrico, vamos começar a pintar o apartamento. Irmão, comecei a pintar e a minha mulher dizia, mas não tem ninguém vai comprar isto. Faz 2 anos que ninguém pega neste apartamento, o vizinho está vendendo debaixo do lado. Tu és maluco, ninguém, Luís. Nós vamos ter que ficar aqui mais tempo. Eu disse assim, não, vou ficar até o dia 15. Irmão, fui lá, comprei a passagem. Comecei a pintar. Irmão, levei ela, coitada da Roberta. A Roberta é uma santa. Eu levei ela para a casa da minha mãe, irmão. Para a casa da minha mãe. Pus a mulher lá com uma menina de 3 anos, dormindo no chão lá na sala. E os meus pais, coitadinhos, eles nem diziam nada. Diziam assim, está perturbado. Quer ir para o Brasil, está acelerado. Irmão, não tinha ninguém para comprar um apartamento. Mas eu agarrei uma palavra de Deus que dizia assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente na... E depois ele faz o quê? Essa é a parte boa disto, irmão. Ele vai diga glória a Deus. Irmão, eu chegava num apartamento, tudo pintado, vazio, viagem marcada, sem um comprador. 2 anos a tentar vender. Aquilo, eu já não podia ver imobiliários, eu tinha aquilo em umas 50 imobiliários, eu tinha um pack assim de como é que se chama aquilo? Contratos com imobiliário, irmão. Placas, não entrava nem o sol lá em casa, das placas que eu tinha nas janelas. Eram as minhas cortinas, irmão. Naquele tempo usava-se muito isso. Agora não está muito assim não, mas naquele tempo era. Irmão, eu estava no shopping, se há coisa que eu gosto de fazer é ir para o shopping. E eu gosto de beber um cafezinho e estar ali. E eu dizia para a Roberta, agora nós vamos dormir. Já limpei a casa ao homem, já pintei a casa ao homem. Tadinho. Coitada, ela tem paciência, aquela tem paciência, é de Deus. E o homem não aparecia. Mas, irmão, no dia 21 de agosto, eu estava no shopping, cheio de unção, a beber o meu cafezinho da manhã. Toca-me o telemóvel. Oh, Sr. Luís, tenho aqui uma visita para ir na sua casa. Irmão, já tinha tanta gente, eu estava já meio desmorcido, mas eu estava naquela fase de dormir, estava meio ensonado e disse assim, então vamos lá, vamos mostrar ao homem. Irmão, naquele dia entrou tanta gente no meu apartamento. Mas entrou tanta gente que eles começaram a lutar para reservar o apartamento. No dia 21 de agosto, fazia 2 anos que as pessoas entravam. Irmão, para você ver como é a coisa. Quando eles iam lá, Miguel, eu acendia velas, assim, de cheirinho, escondia, punha... arrumava tudo. Até a cama eu arrumava. Uma cama era minha, ele não ia dormir lá. O frigorífico era meu, ele não ia comer nada, mas eu deixava tudo. E ninguém pegava. Quando a casa estava vazia. Amém? Eu vendi o apartamento. Quando eu fui para o Brasil, deixei uma procuração. Em novembro, a casa foi vendida. Ou melhor, escriturada. O sinal foi no dia 21. No dia 15 eu vou para o Brasil e ela foi escriturada em novembro. Irmão, foi um livramento na minha vida que só Deus. Não faça isso muitas vezes, só se você tiver fé, amém? Isto ir para a casa da sogra dá muito trabalho. Amém? Mas, irmão, para Deus operar, você vai ter que ser fiel na fé. Sem ver. Só crer. O que é que você sentia, pastor? Quando você pintava a casa? O que é que você sentia? Dores nas costas. Sentia nada. Dores nas costas, na lombar.
Mas Deus fez milagre. Deus olhou e disse assim, aquele é maluco, é desse que eu gosto. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Que a gente tem que ir almoçar, está com fome. Vocês ministraram aqui um louvor muito bonito sobre fidelidade. Deus é fiel. Amém, meu querido. Podemos ministrar? Eu peço desculpa, misericórdia. Nós temos 5 minutos. Amém. Sério. Eu também tenho esse cuidado lá na igreja. Não deixo eles se esticarem muito, não. É sério, eu tenho cuidado. Irmão, o que é que você... Feche os seus olhos. Porque em Cristo, nós nos tornamos... Em Cristo, no Senhor Jesus, não é pelas nossas obras, é lógico, mas em Cristo nós nos tornamos únicos diante de Deus. E talvez tu vieste aqui nesta manhã e a coisa não está bem. Até foi engraçado, mas só de pensares, tu vais passar por aquela porta e voltar para a tua vida, já estás a ficar triste. E talvez tu estejas, ou alguém da tua família esteja a passar por uma situação difícil. Deus é fiel. Abraão imitou ao Senhor. Abraão imitou ao Senhor na sua fidelidade, pois quem foi fiel a uma mulher que não lhe podia dar aquilo que ele mais queria, mas ainda assim ele disse, olha, se Deus quis assim, amém. Mas eu vou ficar contigo, nós vamos ficar juntos o resto da vida. O resto da vida. Talvez tu dizes assim, mas eu estou a fazer tudo certo. Eu não estou a conseguir sair da minha situação. E talvez tu estejas a passar por dias difíceis na tua vida. Mas o Senhor, nesta manhã, se Deus olhou para Abraão e disse que ele era único, em Cristo tu podes dizer que és único. Porque em Cristo tu és herdeiro, não por ti, em Jesus. No Senhor Jesus, tu podes acreditar que tu és da mesma fibra de Abraão, porque o Espírito Santo está dentro do teu coração. Fecha os teus olhos agora, vamos ministrar este louvor ao Senhor. Amém, coloca a mão no teu coração agora, tá? Eu não vou chamar ninguém na frente agora, tá certo? Até porque eu sei que vocês têm um pastorzão que ora sobre a vossa vida constantemente. Vocês não precisam que eu imponha as mãos sobre vocês. Mas nós juntos, nós podemos agora buscar a Deus. Amém? E nós vamos louvar ao Senhor com este hino. E no lugar onde tu estás, tu vais começar a receber a libertação de Deus. Aquilo que tu precisas. Simplesmente ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Fidelidade. E o mais Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Sei que vens ao meu clamor, sei que ouves meu chorar, minhas lágrimas eu sei serão limpas por um Deus fiel. Vou clamar sem desistir, nos teus braços descansar, até passar a tempestade, mas eu conto com tens o meu viver, os meus dias são teus. Eu creio sim, meu Deus.